Então, bem-vindos, bem-vindas, heróis, heroínas, a mais uma leitura do nosso livro do momento que estamos estudando juntos, né? Alguns já começaram a ler, outros a reler, outros estão iniciando. Não importa onde você está, o importante é estarmos aqui para discutir, né? E adentrarmos nesse universo dessa leitura tão importante. Sinto que é esses clássicos aí da humanidade, né? Ainda mais do Joseph Campbell, que fez uma síntese, como ninguém, de centenas, por que não dizer milhares, de contos, mitos do mundo inteiro. E como ele traz como tese principal a lembrança de que todos esses mitos estão falando sobre nós mesmos e a nossa jornada rumo à nossa integração, à nossa iluminação e realização. Então, já discutimos dois encontros, né? Já tivemos dois encontros. O primeiro, prólogo. O segundo, começa a fazer o chamado, né? Do herói, da heroína. Então, a gente já tem esses dois capítulos anteriores gravados, né? Disponíveis no meu canal do YouTube. Quem ainda não assistiu, vale a pena, né? Retomar lá e assistir. E quem ainda não começou a leitura, vale a pena também fazer essa forma híbrida, né? Lê primeiro, faz suas anotações, faz a sua própria síntese e assiste, né? A leitura comentada como uma forma de ampliar o entendimento. Então, se a gente estuda dessa maneira, acredito que a gente aprofunda bastante, né? E lembrando também que essa é uma obra muito clássica que já tem muitas outras leituras, né? Já tem muitas outras interpretações desse livro maravilhosas, né? E uma delas eu sempre vou indicar, que é a da professora Lucilena Galvão, que também tem uma série da leitura comentada desse livro, vale muito a pena ler, né? Ela traz muito destaque na ótica da filosofia, e a minha função aqui com vocês é trazer um pouco de um olhar mais espiritualista, né? Porque muitas vezes, como eu falei nas edições anteriores, às vezes a literatura ou até mesmo a filosofia se preocupa em ser mais neutro, né, em algumas questões, para não ferir as religiosidades diversas, né? Mas aqui não tenho essa preocupação com vocês, né? E trago sim a minha forma de encarar, de olhar até onde eu consegui enxergar desses mitos, dessas histórias, desses arquétipos e desses processos, né? Porque estamos todos passando por esse processo. Acho que esse é o primeiro entendimento, é olhar para esse livro como um espelho, espelho dos nossos próprios processos e também entender os mitos que estão colocados ali como espelhos da vida, né? A maior função da mitologia, a gente já também já explorou um pouco isso nos capítulos anteriores, é ter essas narrativas, essas mitologias, elas nos dão orientações muito profundas, né? Porque elas são retratos de como o cosmos funciona, de como a natureza funciona, de como as forças arquetípicas funcionam. E os mitos eles trazem então chaves importantes para a gente acessar esses poderes. Muitas vezes a gente está passando por esses processos e ao acessar uma mitologia, a gente encontra ali chaves importantes para a gente lidar com o nosso próprio processo. Então esse também é o meu sentimento, o meu desejo, né, minha esperança de que a gente encontre respostas para os nossos processos individuais, pessoais, mas também coletivos, né? Então, acho que os mitos trazem isso, só que como a gente vive numa sociedade que não abraça mais as mitologias, então a gente perdeu um pouco do olhar simbólico. Então, a falta de olhar esse olhar simbólico, a gente acaba perdendo uma riqueza de poder ter os mitos como aliados da nossa jornada, né? Então, acho que também uma das funções aqui do nosso encontro é trazer novamente um gosto, não só pela leitura, mas um gosto pela literatura é, mitológica da humanidade, né? Entendendo as diferentes tradições, as diferentes culturas, as diferentes mitologias, tanto as sacras quanto as coloquiais, né? As tidas como vulgares também, porque todas elas são facetas da humanidade, né? É como se cada povo, no seu tempo histórico, teve desvendou algumas peças desse quebra-cabeça da existência, né? E o mais interessante que eu observo é que quanto mais eu mergulho no entendimento mitológico, mais eu consigo navegar
dentro das diferentes tradições e possibilidades, entendendo a essência do que está sendo dito sem me prender às formas, né? Então, se a gente está muito preso num culto, numa mitologia específica, numa tradição específica, a gente às vezes pode, não que necessariamente isso aconteça, pode perder a riqueza de olhar para o lado e ver, nossa, olha como aquela tradição conta esse mesmo fenômeno da existência através de outros olhares, né? E às vezes esses outros olhares vão ser mais íntimos nossos. Isso é muito bonito, a riqueza da diversidade. Então, às vezes eu acesso um conto que fala sobre um determinado processo, né? Por exemplo, a gente vai entrar aqui hoje, o capítulo fala sobre a iniciação, né? A grande iniciação, eu diria. E, e a iniciação é um fenômeno que está descrito em diferentes tradições, religiões, filosofias, né? Então é legal poder olhar. Às vezes eu estou num caminho ou a narrativa dominante me mostra como a iniciação é conduzida e eu tenho um entendimento parcial disso. E se eu olho para o lado, talvez eu encontre narrativas que fazem mais sentido para o meu coração, né? Então acho que quanto mais a gente ampliar o entendimento das várias possibilidades de compreender os mistérios da vida, mais a gente pode ter a chance de encontrar aquelas narrativas que fazem sentido para a gente e vão ajudar muito a nossa caminhada. Tá? Por isso é um incentivo ao conhecimento da mitologia universal e também entender aqueles e aquelas que fizeram síntese, né, de tudo isso. E por isso a escolha do livro Herói de Mil Faces, porque ele vai trazer justamente uma síntese fantástica, né? Talvez como ninguém tenha feito até os dias de hoje sobre esses fenômenos, tá? Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito, por isso estamos aqui, e quem sabe sendo seres humanos mais instruídos com as mitologias, a gente tenha mais ferramentas para também ajudar a humanidade a passar por seu grande momento mitológico, né? É bem importante a gente lembrar que a nossa função não é somente entender para a gente ser melhor ou ser mais feliz, mas entender aonde que a humanidade está presa, onde que a humanidade pode estar esbarrando, né? Tá caindo alguns buracos e através da compreensão da essência, né, a gente talvez consiga ter mais ferramentas para libertar também a consciência coletiva, né, nesse momento que a gente está. Então, sem mais delongas, fiz aqui uma apresentação para vocês, né? A gente pulou dezembro por conta das festas, mas vamos que vamos, vamos pro capítulo 2. E aí, então, maravilha. Aí, lembrando que vocês podem interagir também pelo chat. Não sei se eu vou conseguir ler em tempo real as perguntas e os comentários que vão sendo feitos, né? Mas, à medida do possível, ao final da apresentação, eu vou tentar resgatar essas perguntas e vou abrir também para perguntas e para a gente trocar também um pouquinho sobre os nossos entendimentos comuns a respeito desses temas, tá? Então, capítulo 2, a iniciação. Aí, no fundo, vocês têm uma imagem do mito de Cupido e Psique, né, que é um mito bem interessante que vai ser falado agora nesse capítulo. Esse é um dos capítulos mais longos do livro, 80 páginas, se eu não me engano, né? Então, é longo. Então, espero fazer uma boa síntese de tudo isso que está sendo trazido. Opa, passamos. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que uma vez que o herói, a heroína, atendeu ao chamado, né, lembrando que havia uma crise, né, que faz com que o herói e a heroína se levante para uma aventura, o chamado da aventura, e esse chamado ele é precedido de uma crise, e essa crise faz com que esse herói se apresente, então, para passar por uma série de provações, uma série de batalhas, uma série de iniciações. Aliás, esse próprio processo de passar por essas inúmeras aventuras da existência são as próprias iniciações, e que tudo isso está amarrado dentro de uma grande iniciação, né? Então, o que a gente vai observar é que assim que esse herói, essa heroína atende esse chamado dessa aventura, começa então as sucessivas batalhas, né?
E qual que é a função dessas sucessivas provas e dessas sucessivas batalhas? Então os mitos vão nos ensinar, vão nos mostrar que elas têm algumas funções bem especiais, bem importantes. Uma delas é, primeiro, fazer com que o melhor de nós aflore, né? Então as provações elas vão ter essa tarefa didática, pedagógica da vida, de auxiliar com que as nossas virtudes se apresentem, com que as nossas ferramentas internas se despontem, se apresentem para que a gente consiga, né, ter mais autonomia, mais liberdade, mais potência de existir, né? Mais poder no sentido de potência de existência, né? Então as provas elas vão ter esse caráter de afiar os nossos machados, né? De polir as nossas arestas, de fazer aflorar aquilo que está lá, mas elas também vão ter uma missão, uma tarefa de garantir que os iniciados, né? Afinal, se é uma iniciação, estamos falando de iniciados, né? Que os iniciados tiveram, labutaram suficientemente as suas virtudes internas para poder passar por elas. E aquelas em que ainda não foi possível vencer, essas lições vão ser repetidas e repetidas e repetidas. Não como uma maldição ou como uma punição do universo, mas como uma oportunidade que nós temos de poder vencer aquele degrau, entendendo que se eu não passei pelo degrau 3, como é que eu vou ter compreensão do degrau 4 e do degrau 5 e assim por diante? Então, as provas elas vão ajudar a gente a polir as nossas arestas, mas também garantir que nós não vamos pular etapa, né? Então, quando o iniciado ele é submetido a provas iniciáticas, essas provas iniciáticas estão garantindo que ele passou pelos processos, que ele, ela passou pelos processos e por isso vai ter condições de lidar com as responsabilidades e poderes que virão, né? Então, os poderes vão sendo o quê? Esse domínio sobre a vida, esse domínio sobre vários degraus que a existência tendo, né? O domínio sobre as feras, sobre os dragões internos, sobre os processos do ego, e sucessivamente. E uma das coisas que todos os mitos vão narrar, que é bem interessante, né? É que ao mesmo tempo que as provas parecem intermináveis, né? Poxa, todo dia, é um leão por dia, já matei um, vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Ao mesmo tempo, os mitos vão nos mostrar que existem forças que estão sempre nos acompanhando, nos auxiliando a vencer essas provas, né? E nos mitos essas forças vão aparecer na forma de um talismã mágico que é recebido, de uma ajuda inesperada de uma criatura mitológica, ou de um animal, ou de um anjo, ou de uma entidade, ou de um mestre, ou de um professor, ou de uma divindade, né? Então as mitologias elas vão estar recheadas desse roteiro maravilhoso, né? Veio o chamado da aventura, tinha a crise, tinha aquele aprisionamento, o herói, a heroína sente o chamado, esse chamado vem de uma provocação interna, de uma angústia, de vencer, de ultrapassar, de ir além, e ele se apresenta, né, muitas vezes por um erro, né, do destino, né, que na verdade não é um erro, mas é uma consequência, e aí começam todas essas provações, mas também vão vindo a, a natureza vai apresentando então ferramentas para ajudar esse herói, essa heroína, como se fosse o vento soprando a vela do barco, né? Mas para que o vento possa soprar a vela do barco, primeiro que o barco tem que estar onde? Tem que estar no mar, não é mesmo? Né? E além disso, esse barco tem que estar o quê? Ter uma vela. Para que o vento possa soprar, precisa ter uma vela para esse vento soprar. Então, essa metáfora do barquinho no oceano, eu acho ela bem interessante, porque muitas vezes, né, quando a gente está nesse momento de necessitar das ajudas da vida, né, as ajudas universais, as ajudas divinas, é preciso que exista também um movimento, é preciso que exista um mínimo de uma estrutura por onde os ventos vão poder soprar. Se eu não coloco o meu barco em alto mar por medo, ou por alguma limitação, ou por algum apego, esse barco não tem como os ventos soprar esse barquinho adiante, né? Então, quantas vezes a gente não se vê nessas situações, né? Puxa, mas a travessia é longa, o barco pode cair, o mar pode ser forte demais, revolto demais. Como é que você vai saber? Só em alto mar, só nadando para saber, só navegando, né?
E outra coisa também que pode acontecer, aí você põe o barquinho em alto mar, mas você tem uma vela lá segurando ela amarrada, né? Porque, ai, não, vai que o vento é forte demais, vai rasgar minha... Não, põe a vela, abre a vela e deixa o vento soprar. Ah, mas será que o vento vai soprar para onde eu quero? Né? Aí entra o controle. E por isso também que o Campbell ele também vai falar, além dele falar dos mitos, ele traz uma contribuição muito interessante, que é a contribuição psicológica, que ele vai trazer através dos sonhos. Então, em todo capítulo, em toda parte, né, dos capítulos, ele traz uma sucessão de exemplos de sonhos de pessoas modernas como nós, que estão vivendo essas aventuras, porque essas aventuras, quando a gente olha para as aventuras mitológicas, né? Reis, rainhas, castelos, divindades, feras, demônios, fadas, duendes, seres mitológicos, parece muito externo ou muito distante, né? E o que ele vai nos mostrar, e não só ele, como tantos outros mestres e professores modernos vão dizer que tudo isso estão falando de processos internos nossos, né? Então essas aventuras, todos esses dragões e todos esses seres benevolentes também são aspectos da nossa psique ou psique, né? Também são aspectos do nosso espírito, né? Então, os sonhos vão ajudar a gente a ter uma contribuição mais atual, né? E não tão romântica, né? Desses mitos. Então, é muito interessante também. Por isso, ele vai trazer uma sucessão, de sonhos, né? Que vão ajudar a gente a entender essa provação, né? Essas provações que nós estamos passando. Aí um dos primeiros contos, mitos que ele vai trazer é justamente o conto de Cupido e Psique, né? Só que aí, geralmente, né, é o, o homem, né, ou o elemento masculino que vai em busca da figura feminina, né, como para esse casamento maior alquímico. Nesse caso do mito é o contrário, né? É Psique que vai em busca de Cupido, né? Então tem toda essa trajetória, né, da mitologia grega, onde as forças divinas vão fazer de tudo para, entre aspas, atrapalhar, né? Atrapalhar esse casamento. E que casamento é esse? Quem que essas imagens estão simbolizando, né? Estão simbolizando justamente o encontro com a nossa alma, né? A psique ou psique, ela é uma das representações da nossa alma. É uma das palavras, inclusive, que a gente traz, depois a psicologia pega emprestada da tradição grega para falar a respeito da nossa alma. Então, a nossa jornada de integração, de individuação, a nossa jornada de encontro com os desígnios da nossa alma. Por quê? Se os nossos desejos, se os movimentos que eu faço em vida não são motivados por esse desejo ardente da alma de se realizar, né? Então o mito de Cupido e Psique está falando sobre o desejo ardente que a nossa alma tem de se encontrar com a sua contraparte, também divina, né? Não é à toa que ambos aí têm asas, né? Porque é como se estivesse falando daquele desejo mais profundo que move as nossas intenções mais íntimas, né? Na tradição tolteca a gente chama isso de intento, né? Então, no xamanismo, a gente pode fazer um pequeno paralelo em dizer que o intento da alma é a viagem de Psique ao encontro de Cupido, né? Porque todos os nossos desejos vão ter um desejo raiz por trás. Isso é muito importante da gente lembrar, né? Todo aquilo que é forte, que nos movimenta, né? Então tem aquela frase, né? Você tem fome do quê? A sua alma tem fome do quê? E no fundo a nossa alma, toda a nossa alma como seres humanos, ela vai ter essa sede de realização desse encontro, desse casamento, desse hieros gamos, né? Esse casamento da alma carnal com a alma eterna, né? Do passageiro com aquilo que é eterno. Porque nós vivemos uma realidade, e lá na frente, lá no final do capítulo, em Apoteose, vai falar um pouco sobre isso, né? Nós somos seres limitados, carnais, a nossa carne é fraca, vamos falar assim, né? Alguns dos mitos desse capítulo vão falar sobre isso, mas a nossa alma é imortal. Então, como é que a gente funde uma alma imortal num corpo mortal? Como é que a gente funde os desejos da eternidade, os desejos de coisas que são imateriais e manifestas dentro de um corpo material,
né? O mito de Cupido e Psique vai falar sobre isso. E as figuras, né? Então, desde é, Vênus, quando coloca lá, né, as tarefas quase que impossíveis, vai falando para a Psique, olha, você vai ter primeiro que passar e pegar as lãs do carneiro do Velocino de Ouro, né? Quem conhece essa história, o Velocino de Ouro, ele é guardado por uma besta, por uma fera, né? Mas aí os seres da natureza vão lá e falam, olha, você pode pegar as lãs que ele enroscou nas plantas, né? Em vez de você ir lá enfrentar essa fera, você pega então os fios né, que essa cabra mágica, vamos falar assim, que essa besta feroz deixou. Então esse mito vai falando de uma sucessão de coisas que vão acontecendo para auxiliar a psique a enfrentar essas batalhas para ela poder ter direito a se casar, né? Ter direito a se encontrar com o Cupido, né? Todos esses mitos antigos, né, que vão falar do herói passar por um monte de provações, aonde é, as forças da natureza começam a auxiliar esse herói, essa heroína, é justamente para nos lembrar que, vou voltar aqui na imagem do barquinho, que a matriz que nós vivemos e nós existimos, que é a natureza, ela está ao nosso favor. É de interesse do universo que a gente se realize. É de interesse da natureza que a gente encontre realização. É de interesse que a gente consiga ser vitorioso, vitoriosa na nossa jornada existencial de vida, né? Então a natureza vai nos ajudar, né? Se eu tiver o barquinho alinhado com a vela correta, eu levantar, o vento vai soprar ao meu favor, desde que eu esteja alinhado com essas leis universais. E muitas vezes essas leis elas vão parecer terríveis, e esse capítulo também vai falar muito sobre isso, tanto na figura da mãe quanto na figura do pai, às vezes em que as imagens da deusa ou as imagens do deus, as forças do deus e as forças da deusa, ou seja, as forças da natureza, as forças cósmicas, as forças que nos compreendem, as forças da psique, elas são realmente muito poderosas, né? Mas essa lembrança de que elas estão a nosso favor é muito importante, né? Porque se assim não fosse, nós viveríamos dentro de uma matriz existencial onde a natureza seria imperfeita, desequilibrada, totalmente caótica. E tanto a natureza, quanto a ciência, quanto a filosofia, quanto as mitologias, as religiões vão mostrar para a gente que não é bem assim que funciona. Que existem sim desafios, que existem sim uma série de, enfim, né, de etapas, de processos, mas tudo isso está amarrado dentro de uma linha muito comum, né, que é uma linha divina, muito bem, muito sábia, né, e que nós nem compreendemos, por isso que a gente muitas vezes não compreende que aqueles acontecimentos que estão acontecendo é a natureza auxiliando a nossa vida, o nosso desabrochar, a nossa caminhada, né? E os mitos vão nos lembrar disso também. Então, as provas, elas parecem impossíveis, mas as ajudas, elas vão chegando no caminho e elas vão tornando possíveis de feitos quase que impossíveis. Então, se você pega os mitos gregos, os mitos celtas, ele vai trazer muitos desses mitos, alguns mitos indígenas também, indígenas norte-americanos, navarros, cherokees, cheyennes e outros, né? Ou também africanos, eles vão trazer justamente isso. É aparentemente impossível essa jornada desse herói, dessa heroína. Esse feito ele é grandioso demais. Será? Né? Então o livro vai mostrar para a gente que talvez não. Né? Talvez se a gente se abrir para a aventura e se abrir também para as bênçãos do caminho, a gente vai começando pouco a pouco a enxergar esses aliados que estão no caminho para conseguir fazer com que a gente se realize e vençam todas essas batalhas, né? Então, o herói e a heroína precisa estar atento para compreender o que é a natureza ajudando quando eu tenho um desafio na minha frente, né? Quais são as forças que estão nesse momento disponíveis para que eu possa vencer essas batalhas? Que tipo de movimento eu tenho que fazer no meu barquinho para aproveitar aquele vento que está vindo porque eu estou aqui, né? Muitas vezes a gente fica questionando e se coloca do lado de fora, né? Como se as coisas acontecessem comigo, né? E aí a gente se coloca numa posição de vítima. Então, a sugestão que o livro traz através dos mitos, né? Isso não está escrito com essas palavras, mas essa é a minha interpretação,
Ao invés da gente dizer por que que isso está acontecendo comigo, por que que essas provações estão vindo para mim, ó herói, ó heroína, talvez se a gente substituir o comigo por para mim, né? Que bom que isso está acontecendo para mim. Olha que interessante que isso está acontecendo para que eu possa ultrapassar, para que eu possa avançar, né? Então, essa é uma narrativa que parece se repetir e ele traz, né, abrindo aí o capítulo 2 com esse mito de Cupido e Psique. Aí ele vai trazer o dado histórico, né, dos lapões, dos xamãs, homens e mulheres de medicina da Lapônia, onde a aventura que esse herói, que essa heroína tem que fazer, muitas vezes ela é uma descida a lugares inconscientes, né? Entrada em florestas escuras, lugares da alma que são muito difíceis e lá encontrar a essência daquele mal que está atrapalhando, dialogar com aquilo e trazer de volta, né? Então ele faz essa analogia de que a jornada xamânica, né? O próprio resgate de alma xamânico, que é uma técnica, ou então quando existe uma ampliação de consciência e um navegar entre os mundos para acessar a causa de uma enfermidade, entender quais são os caminhos, o que aconteceu, o que tirou o equilíbrio daquele ser, daquela pessoa, daquela circunstância, daquela família, né? Para que aquilo, enfim, para que aquele mal se estabelecesse, somente através de uma jornada profunda, de uma descida aos porões da consciência, né? Que era e ainda é feito por xamãs muito bem treinados, né? Então ele vai trazer essa imagem da jornada xamânica como um ato heróico, né? Uma viagem onde esse desafio, né? Quando o xamã ele vai espiritualmente entrar lá nos porões da consciência daquele ser enfermo para entender o que está acontecendo, para resgatar aquela alma, ele está fazendo também uma aventura tal e qual a Odisseia de Ulisses, tal e qual todas essas epopeias míticas que a gente tem, né? Então isso que eu gosto muito do Campbell, porque ele traz, né, essa atualização moderna e ele vai fazer essa ponte entre o passado ancestral e o presente muito bem feito, né? Então, uma jornada xamânica de um resgate de uma alma feito pelos lapões também pode ser um processo psicoterapêutico muito bem feito, né, de um resgate de uma pessoa em depressão ou de outras questões assim. Isso ele traz no livro, né, e ele dialogava muito também com os ensinamentos de Jung e por aí afora, né? Então ele traz esse exemplo como exemplo dessa aventura de restauração, que é uma jornada também iniciática, né? Porque muitas vezes essa própria alma que foi perdida, que acessou aqueles porões da consciência, né? Ou da inconsciência, esses lugares obscuros, essas florestas escuras, ou como diria outras tradições, a noite escura da alma, ela também é um processo iniciático. Por que que o Campbell escolhe falar sobre o resgate de alma xamânico no capítulo A Iniciação? Não foi à toa, né? Ele escolhe falar justamente porque é um processo iniciático. Você passar por uma morte, passar por uma noite escura, ter que descer aos porões da consciência, precisar da ajuda, entre aspas, sobrenatural, precisar acessar essas forças arquetípicas de cura, né? E lembrando que o xamã, a xamã são forças arquetípicas de cura que todos nós também possuímos, né? Então, sim, temos exemplos, ele fala dos xamãs da Lapônia, também muito provavelmente porque ele não conhecia os nossos pajés da Amazônia lá também, né? Ou até conhecia, mas tinha mais contato com essas outras figuras, né? Mas a gente pode replicar essa imagem dos xamãs da Lapônia para todos aqueles e aquelas que até os dias de hoje são especializados em adentrar nesses lugares misteriosos da consciência para lá acessar respostas, curas e muito mais, né? Então ele não traz o processo xamânico no capítulo 2 à toa, justamente porque é um processo iniciático. É tanto iniciático para quem vai fazer a travessia do resgate, como para quem está sendo resgatado, né? Quem passa por esses lugares, somente assim vai ter condições de passar, de fazer isso, né? Por isso que muitos xamãs vão ensinar para a gente que para poder resgatar almas do mundo dos mortos, esse xamã já tem que ter conhecido o mundo dos mortos. Ele tem que ter morrido algumas vezes,
né? E depois lá na frente no capítulo a gente vai entender que é por aí o caminho. Né? Então, quando a gente fala de iniciação, a gente também está falando de mortes, né? De mortes simbólicas e por aí afora. Vamos seguindo. Aí, sonhos e mais sonhos, né? Como eu estava falando, que ele traz exemplos, né? De vários sonhos reais de pessoas, né? Em psicanálise que estavam passando por determinados momentos de vida e começam a ter sonhos em que a natureza estava prestes a devorar, né? Quem nunca teve um sonho de estava sendo perseguido por uma grande fera, ou que entra num mar e o mar te engole, ou enfim, que você está num lugar, né, onde as forças da sua psique elas são poderosas demais, incontroláveis, indomáveis, e você acorda até com uma adrenalina, né? Tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui e quem vai nos assistir depois já teve algum sonho, entre aspas, aparentemente impossível ou fantástico, né? Onde você acordou cheio de adrenalina, assim, com uma sensação de perigo ativado, mas no fim você estava só lutando com monstros da sua inconsciência, né? Aspectos seus internos, mas pareciam tão reais, mas tão reais, mas tão reais. Por quê? Para a natureza da alma, né? Todas as experiências que a gente vivencia no mundo visível e no mundo invisível, elas têm o mesmo efeito, elas não são menores, né? Porque são, entre aspas, do mundo dos sonhos. Então, as aventuras da alma, né, e os sonhos vão ser espelhos da nossa alma, onde eles vão mostrar para a gente justamente tudo isso que está acontecendo, né? Todas essas, por onde eu estou caminhando, quais são os desafios que eu estou passando, e aí os sonhos vão trazendo também, né, fotografias desses desafios, mas também muitas vezes os próprios aliados que eu falei antes, né, as respostas, o encontro com seres míticos, porque às vezes a forma como a gente vive, muito preso, né, na matéria, no consciente, a gente não dá muita abertura para essas forças, entre aspas, cósmicas, sobrenaturais, e aí no mundo dos sonhos a gente dá sim, porque o ego dá uma descansadinha, a mente descansa, né, a mente racional dá uma descansada, então a gente se permite ir para esse universo nagual, infinito, né, de infinitas possibilidades. E é bem interessante, por isso é muito, 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 muito importante para a nossa jornada, né, heróica, a gente começar cada vez mais a ter um pouco mais de atenção para o universo onírico, para o universo dos sonhos, porque ele pode nos não apenas nos mostrar, nos trazer diagnósticos de como é que está a coisa aí dentro, mas também apontar caminhos, soluções, né? E principalmente se são sonhos assistidos, se são sonhos é, orientados, né? Seja por você ou por algum paciente, algum terapeuta, é, enfim, experiente, ou algum mestre, ou algum caminho espiritual que possa ajudar você com esses processos simbólicos, né? Aí novamente voltando para o capítulo anterior, porque a natureza é toda simbólica. Né? E por que a gente sonha tanto? E por que os mitos e os sonhos têm a mesma natureza? Né? Recapitulando um pouco o capítulo anterior, porque se a vida é simbólica, se a natureza é simbólica, e os mitos são simbólicos, os sonhos são simbólicos, então a gente pode acessar os mitos e os sonhos têm a mesma natureza e um vai ajudar o outro. Né? Então eu estou enfrentando uma grande provação, uma grande batalha, daí o sonho que eu tento passar é a montanha e aí sobe, ou que eu tento pegar o carro e o carro não pega, enfim, eu estou passando por tensões, desafios, né? E os sonhos vão ajudando a gente a decifrar os caminhos, né? E entender, opa, o que está acontecendo? Quais são as minhas dificuldades? E por aí afora, tá? Aí ele vai trazer um exemplo que é um exemplo maravilhoso, que é um dos mitos mais clássicos, né? Que a gente tem na Babilônia, que vai ser o mito da descida de Inanna, a deusa. Inanna é uma deusa celestial e ela vai passar também por essas provações. Ela vai passar por um processo onde ela vai precisar descer aos porões da sua consciência, né? Ela quer entender a morte, ela quer acessar esses mistérios do outro mundo, ela quer acessar os porões e lá resgatar forças, né? E aí ela passa por essa jornada aonde ela vai encontrar 7 guardiões desse submundo que vão pedindo para ela se despir, despe de tua coroa, despe de teu colar, despe de tudo, porque nessa jornada de
transformação, onde a alma celestial, ou seja, né, por que esse mito está falando? A nossa essência divina, luminosa, que todos nós habitamos, que todos nós temos, né? Quando a gente encarna, né, então a gente já passa por essa descida, basicamente, né? Então a gente vem a nossa natureza espiritual ao encarnar, ela já faz uma descida, né? A gente vai passar por esses 7 portais, e esse número 7 que aparece no mito de Inanna também não é à toa, novamente, os 7 caminhos de iniciação, indo lá para James Sans, os 7 chakras e por aí vai, né? Então esse número 7 é extremamente simbólico porque vai falar realmente dos 7 véus de iniciação, que a nossa alma ao encarná-la vai ter que realmente tirar todos esses véus para poder fazer o seu processo de completude, né, de realização. Então, Inanna, como deusa solar, deusa celeste, solar também, vai ao encontro de sua irmã Erishkigal, que é quem, na verdade, é ela mesma, né? A sua contraparte sombria. Na verdade, esse mito ele vai falar da necessidade, da importância da gente integrar a nossa luz com a nossa sombra, o nosso céu com a nossa terra. E aí ela chega lá e vai se despindo de tudo aquilo que é ilusório, de tudo aquilo que é digamos assim, para o mundo exterior tem importância, para o mundo interior não tem importância, né? Então, será que uma coroa que mostra a minha realeza, a minha autoimportância, os meus títulos, os meus status no submundo, na presença da morte, o que eu conquistei, quem eu não fui, o que eu deixei de ser, o meu colar, né? Ou seja, as pérolas da minha autoexpressão, os meus tesouros que guardam a minha garganta, né? Então ele está falando dos chakras também, né? Então primeiro ela vai lá e tira a coroa, depois ela vai lá e tira o bracelete, e vai, até que ela fica completamente nua na presença dos senhores da morte, do submundo, e lá ela encontra Erishkigal, e é auxiliada também pelas forças divinas, né? E lá elas compreendem que elas são uma só, né? Esse mito da descida de Inanna está falando sobre essa tarefa que a gente tem quando a gente está nessa travessia de tudo aquilo que não é real vai sendo tirado de nós, né? Ou se eu estou colocando muita importância em algo que é externo, quando eu vou para os porões da minha consciência, quando eu acesso as minhas sombras, aquilo não é tão importante assim, né? Então, esses mitos de descida, aliás, não são só Inanna que tem um mito de descida. O mito de Apolo, quando Apolo vai ter uma vez por ano, Apolo é obrigado por Zeus, digamos assim, a ir lá aprender com seu irmão Dionísio, e Dionísio também é obrigado a subir, né, para o Olimpo para ter com Apolo. O que está dizendo? É o mito da descida de Apolo, o mito da subida de Dionísio, o mito de Deméter, quando Deméter também vai, porque tem uma grande seca e a terra passa a ficar toda infértil, e então, né, a deusa ela é convidada a ir aos porões do submundo para entender o que está acontecendo com a terra, por que ela parou de dar frutos, né? Então a gente vai ter vários e vários mitos de descida. Aliás, para as mulheres fica a dica, né, de compreender profundamente esses mitos de descida, porque eles vão falar muito sobre o processo que naturalmente as mulheres já fazem de morte, né? Uma vez por mês acontece esse mito de descida, enfim, né? De entrar nas profundezas é porque é lá que está a raiz de toda abundância, de toda fertilidade, né? Está nas profundezas da terra, não está no céu, né? A árvore que dá frutos, ela dá frutos porque ela está enraizada no profundo. Ela não está enraizada no nada, ela está enraizada num lugar sombrio, que não entra a luz, né? Então a raiz da árvore está nas profundezas. E o mito da descida de Inanna vai falar sobre tudo isso. E lá ela chega e encontra a sua irmã gêmea Erishkigal, que nada mais é do que a sua contraparte. Estamos falando de aspectos da consciência. E quando se integra luz e sombra, aí tem a vitória, aí a transcendência, né? Aí consegue-se, digamos assim, aquilo que antes me apavorava não me apavora mais, aquilo que antes me atormentava não atormenta mais, aquilo que antes era um empecilho para a minha jornada evolutiva não é mais, né? Então o mito da descida de Inanna é um mito fantástico que vai falar sobre também esse processo da descida da alma aos porões da consciência para a gente integrar aquilo que foi esquecido e nesse movimento ir se libertando, né? Porque ela pergunta, né? Ela pergunta para os porteiros: por que eu tenho que tirar minha coroa? Por que eu tenho que tirar meu bracelete, o meu colar, o meu peitoral? E aí a primeira coisa a resposta que é repetida por esses guardiões lá dos 7 portais do submundo é:
aqui você não questiona as nossas regras, né? Então, tem coisas bem interessantes que a gente questiona, né? Tem provações também que quando a gente está numa jornada iniciática, a gente questiona muito, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Volta lá no início da aula, né? Não, por que que isso está acontecendo? É para mim, é para que eu me liberte, para que eu me dispa, né? Para essa consciência abraçar a contraparte dela, ela precisa estar nua, ela não pode estar cheia de construtos mentais, egóicos, etc. Ela precisa estar livre de tudo aquilo que é externo, que é exterior, que é status, etc, 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 para aí sim integrar isso e assim voltar e poder reinar no céu, né? Então esse é o mito de descida da Inanna. Também, uma outra forma de narrar esse mesmo processo são os mitos, onde o príncipe vai resgatar a princesa que estava sonolenta, né? Então, a Senhora da Casa do Sono, onde a gente vai ver isso? A Bela Adormecida, Branca de Neve, né? E aí vamos falar sobre as forças do sono como as forças que estão impedindo a nossa alma de acordar, despertar, né? A nossa alma, muitas vezes ela está dormindo e precisa que venha o príncipe encantado lá me chacoalhar, me tirar da bruxa, me tirar do feitiço. Que feitiço é esse, né? Aí cada um de nós tem que se perguntar quais são os feitiços que estão adormecendo a minha alma, né? Que vai necessitar com que um herói ou uma heroína, né? No caso ali, o mito anterior era uma heroína, que é a Inanna. Agora a gente está aqui com a Bela Adormecida, né? Onde o mito síntese é a Senhora da Casa do Sono, como Campbell traz, né? Então, quando a nossa alma está adormecida, quando eu já não vejo sentido, quando eu deixo de viver aspectos que são importantes para minha alma por causa disso, daquilo, etc, né? Quantos de nós, humanos, estamos com a alma adormecida? Quantas vezes nós também estivemos nesse lugar, ou aspectos nossos profundamente adormecidos, né? Quantas vezes a gente já não acessou um conhecimento que a gente fala assim, nossa, agora eu entendi algo que já tinha me acontecido anos atrás, mas eu não tinha nem olhos para ver. Por que que eu não tinha olhos para ver? Por que que eu não enxergava aqueles aspectos que estavam acontecendo comigo? Porque provavelmente naqueles aspectos a minha alma estava dormindo. Ela não estava desperta para aquelas questões, né? Então a Senhora da Casa do Sono, todos esses mitos que vão mostrar a Bela adormecida, né, tá falando desses aspectos nossos que estão dormindo, que vão precisar sim ser despertos e muitas vezes estão enfeitiçados. Né? E aí, fazendo um paralelo com a modernidade, quais são os feitiços que aprisionam a nossa alma hoje? Quais são as roupagens dessa bruxa? Quais são as roupagens desse feitiço que tira a gente desse encontro com a nossa alma? Né? E que vai necessitar que se levante um herói para derrotar, matar os dragões, enfrentar, etc. E chega lá e fala, princesa, acorda. Ah, mas tem o beijo, né? Tem que ter esse beijo, e esse beijo tem que ser puro, geralmente para a Bela, né? A Bela que vai tirar a fera, não é? Aí vou trocando um pouco a heroína, né? Aí no caso, quem é a fera? A fera é a alma que se perdeu e foi para o seu lado sombrio, foi para o seu lado obscuro, que vai precisar do quê? Da pureza da alma feminina para ir lá despertar novamente e resgatar a integridade do príncipe, né? Então todos esses contos da Disney, etc, eles também estão falando sobre a nossa jornada, horas na figura da princesa, do príncipe, da bruxa, da fera, né? Enfim. Mas a Senhora da Casa do Sono vai falar então, eu acho fantástico essa parte do capítulo, né? Desses aspectos nossos que estão dormindo, que vão precisar dessa jornada, dessa aventura, para que a gente consiga, né, passar pelas nossas provações. Muitas princesas vão continuar dormindo. Muitos príncipes não vão conseguir chegar até a sua princesa. E eu não estou falando de pessoas, estou falando de aspectos, né? Então, qual que é a nossa busca? Que aspectos meus estão dormindo? Que talismãs o meu herói, a minha heroína precisa para resgatar a minha alma, né? E se a gente olhar aquela imagem lá do xamã resgatando a alma, será que a gente não está falando da mesma coisa? Né? O xamã indo fazer um resgate de alma lá, aquela alma dormindo que se perdeu, né, nas suas travessias. Ou quantos de nós, né? Ou quantos aspectos da vida, muitas vezes a gente não se perde. Ah, deixa eu ficar ali um pouquinho, mas tá tão gostoso aqui, né? Tem sombra e água fresca, né, Gisele? A Gisele me trouxe uma parábola do deserto que eu achei bem interessante, né? Falando sobre quando você está na presença de um deserto, um sol escaldante, e você precisa da sombra,
né, para você poder se refrescar. Só que ali você para, refresca, toma água e segue, né? E quantas vezes a gente não vai, para e fica ali e dorme e adormece, né? Então ali a gente entra então no mito da Senhora da Casa do Sono. E aí vai precisar da próxima caravana de, enfim, né, de camelos e, enfim, né? Então estamos falando desse mesmo fenômeno, o fenômeno de quando a gente se encanta com as coisas, né? E a Matrix está cheia, né, gente? Vamos falar de redes sociais, né? Quantas ilusões para nos manter dormindo. A tradição andina também vai falar também, muito cuidado com as forças do sono, né? Quais são as forças do sono? São todas as forças internas e externas que vão querer que a gente se mantenha no mesmo lugar sem fazer a travessia, sem se mexer. Tá? Então, quanta riqueza a gente tem nesse capítulo 2. Aí a gente vai ter também um aspecto fundamental que ele vai aprofundar bastante, né? Que é justamente o encontro com a deusa. O herói ele precisa se encontrar com essa força profundamente que é a própria vida, que é a própria natureza com suas leis, né? Então, o encontro com a deusa como etapa da iniciação é algo fundamental e que não tem como não passar por esse processo, né? A deusa que é tão terrível e temível quanto a Senhora da Vida, quanto benevolente, né? Aí está uma imagem de Kali, porque Kali ela não é só citada no livro, como também é uma dessas representações dessa mãe que é tão maravilhosa e é fonte de vida, como também a grande e terrível, né? Então, ela é uma grande representação dessas forças e a natureza, ela é isso, não é? Quando a gente vê um leão comendo uma gazela, né? A gente fala assim, nossa, coitada da gazela, né? Mas aquela velha frase que a gente fala, é a natureza, né? Ou quando a gente vê qualquer predador comendo uma presa, a gente tem que entender que na natureza existe um equilíbrio, né? E que essas forças existem. Quem que tem domínio sobre as forças da natureza, se não a própria mãe natureza, né? Que é a própria, quem é a Deus? A Deus é a própria representação da figura, né? Da natureza com suas leis, com suas adversidades, com suas, mas ela é tanto aquela que devora, ela é tanto é, a deusa do deserto, Sekhmet, né? Com cabeça de leoa, mas ela também a que nutre, a que brinca e tudo isso, né? Então o herói ele precisa se encontrar com essa força e muitos dos mitos vão falar sobre esse momento da trajetória do herói barra heroína, né? Sempre que eu falar herói, gente, entenda que estou falando de ambos os sexos, tá? Às vezes é mais fácil por uma questão, né, de a gente falar o herói que já engloba tudo, tá bom? Então, muitos das narrativas e alguns mitos vão falar desse ponto, onde o herói ele precisa entrar em harmonia com as forças da natureza para entender, será que esse herói dominou as forças da vida? Será que ele dominou as forças instintivas? Será que ele vai se perder nas forças sedutoras? Se ele vai se perder nos seus cinco sentidos? Né? Forças da alimentação, forças sexuais, será que ele vai passar por isso e dominá-las ou ele vai se perder nesse caminho? Né? Essa etapa da iniciação, quem rege é a deusa. Né? Então, ela é o modelo, aí eu tive que trazer porque é fantástico, né, essa síntese que ele traz no livro. Então, ela é o modelo dos modelos de perfeição, a resposta a todos os desejos, de onde provém as bênçãos da busca terrena ou divina de todo herói. É a mãe, a irmã, a amante, a noiva, tudo o que o mundo possui de sedutor. Tudo que nele foi promessa de gozo, constitui indício de sua existência, tanto nas profundezas do sono, quanto nas cidades e florestas do mundo, pois ela é a encarnação da promessa de perfeição. A garantia concedida à alma de que, ao final do exílio, num mundo de inadequações organizadas, as bênçãos antes conhecidas voltarão a sê-los. Né? Então, a confortadora, a nutridora e a boa mãe, jovem e bela, que outrora conhecemos e até provamos no passado mais remoto. O tempo a fez afastar-se. No entanto, ela ainda habita como quem dorme na intemporalidade, no leito do mar intemporal. Uau! Então, essa força divina que a gente conhece quando a gente é um bebê e é amamentado pela nossa mãe, né? Gerados naquela bolsa, no líquido amniótico. Então, a primeira figura de deusa que nós conhecemos é a nossa própria mãe, né? A mãe bondosa, a mãe que nutre, a mãe que dá o leite, etc, 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 né? Mas depois a gente é um tanto quanto afastado dessa deusa,
né? E aí tem que retornar a conhecê-la, né? Por isso que ela tá sempre lá, ela dorme na intemporalidade, no leito do mar intemporal, né? Então é uma força, estamos falando da própria força. E por que que ela é a personificação da busca de todo herói? Porque ela é o que os mitos vão trazer como tipo aquele copo de água, né, o cálice, o elixir da longa vida, o elixir da eternidade, o graal, né, que é em formato de taça, em útero. Ele é essa busca, né, é no oásis também, né, quando as caravanas encontram lá aquela água que nutre, né? Então a Deus ela é essa promessa de gozo, de vida, de perfeição, de abundância. É a floresta sempre verde, é o país do eterno verão, né? Os mitos e lendas vão falar muito dessas terras míticas, onde nunca é tão frio e nem tão quente, né? Ou seja, é verdadeiramente a sombra e a água fresca que a nossa alma pede e que está lá, né? Mas que a gente tem que passar por todas essas provações para conseguir merecê-la, né? E compreendê-la. E por isso que as etapas da jornada do herói vão ser cheios de ensinamentos onde, se esse herói ele não supera essas forças de vida, ele é seduzido por essas forças de vida, ao invés de mestrá-las, ele vai se perder, né? Ele não vai dar conta da grandeza do que é essa força. Ele não vai dar conta, então ele vai essa é um dos momentos em que o herói pode se perder no caminho, né? Então mostra esse mito de Action e Diana é perfeito, porque Diana, deusa da floresta, deusa da caça, estava lá se banhando com suas ninfas no lago, né? E o herói Action, né? Um caçador com seus cachorros ferozes, ele foi aprofundando dentro da floresta, dentro da floresta, dentro da floresta, e ele vê lá, né? As ninfas e a própria Diana tomando banho toda nua lá, e aí desperta os seus desejos mais profundos, mas ele está falando com Diana, né? Não era com uma qualquer. E aí ela vira, olha para ele furiosa e transforma ele num veado. E ele começa a ser caçado pelos próprios cachorros, que ele antes era o senhor desses cachorros, mas ele passa a ser caçado por esses cachorros e ele é comido pelos seus próprios cachorros, né? Que interessante esse mito. Esse mito também me lembra, ele não está escrito no livro, mas quem conhece o mito da mulher novilho búfalo branco, né? E de como ela chega, então vou falar rapidinho, porque eu acho que é muito pertinente. Então, as tribos das planícies elas estavam vivendo um tempo de escassez de búfalos, né? De fome, por isso muita guerra entre as próprias tribos, porque todo aquele espírito de escassez, de pobreza, etc. Até que dois heróis se levantam e falam, eles eram dois irmãos, ou seja, dois aspectos da nossa consciência. E falam, nós vamos atrás desse lugar, desse novo lugar onde vai ter búfalos, abundância, vai ter bastante coisa. E lá eles vão e caminham, e caminham, e caminham. Lá eles encontram e vê né, em cima do monte, eles veem uma luz branca maravilhosa, quase se cegam e veem vindo uma mulher deslumbrante, linda, maravilhosa, né? Um dos irmãos olha para essa força feminina, para essa deusa e cobiça ela. O outro irmão olha e percebe que ela era uma Wakan, mulher sagrada. O que essa mulher novilho búfalo branco faz? Um desses irmãos ela incinera, literalmente. E o outro, ela fala: Você realmente me viu como quem eu sou. Né? Então volte lá, reúna todos os chefes e fale que daqui tantos dias eu estarei lá e vou levar tudo o que vocês estão precisando. Aí ela traz o cachimbo sagrado, os 7 ritos de iniciação e muito mais. Não vou aprofundar tanto porque isso não está no livro, mas nós estamos falando exatamente do mesmo fenômeno. Né? Ou seja, quando esse herói, essa heroína, ao lidar com a pureza e a grandeza das forças da natureza, das forças da vida, das forças da deusa, e ele vai com olhos impuros, ou seja, ele não mestrou os impulsos egóicos, não mestrou os impulsos bestiais, ele é transformado em besta ou até mesmo incinerado, vira pó e vai fazer toda a travessia de novo. Porque a deusa é muito má? Não, porque não entendeu, não passou por alguns aspectos, né? Não venceu algumas etapas da consciência, vai precisar se transformar em outras formas para poder, né? Quem sabe numa outra vez
ter os olhos sagrados para poder compreender Diana, né? Então esse é o mito de Actaeon e Diana, é o mito da mulher novilho búfalo branco e dos heróis, e vários outros mitos, né? Mas também temos histórias de sucesso, né? Ufa, né? Que bom que a mitologia vai nos ajudar, né? Porque aí a gente vai ter a história de... A mesma história, tá, gente? Então, um outro mito, contando agora um mito irlandês, né? Falando sobre a chave, nos dando a chave para a gente acessar essa deusa, né? Então, lá estavam os príncipes irlandeses, né? Na sua busca também, e também numa travessia de provações, né? E uma das provações eles tinham que buscar, o mito é longo, mas eu vou, né, trazer só esse recorte, que é o que mais importa. Eles tinham que buscar uma água de um poço, né, de um poço sagrado que iria restaurar, através dessas águas, iria restaurar também, iria garantir a cura, enfim, o resgate, o reequilíbrio do reino, né? E aquele que conseguisse trazer as águas desse poço seria nomeado o rei. Primeiro vai um dos irmãos e chega lá na frente do poço e lá está uma mulher horrenda, né? Enfim, verrugas, horrível, né? E aí esse primeiro príncipe chega e fala assim: ó, senhora, né? Eu vejo que você está guardando o poço. Você pode me conceder um pouco da sua água? Ela fala assim: claro, com todo prazer. Mas antes você vai ter que me dar um beijo. Ele fala: o quê? A última coisa que eu vou fazer no mundo é te dar um beijo, né? E vai lá e vai embora. Até que o outro irmão, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Até que Nial, né, fala assim: não, eu não só vou te dar um beijo, como eu vou te dar um abraço. E quando ele dá um beijo e um abraço, ela se transforma na mulher mais maravilhosa do mundo, mais encantadora, mais linda, né? E ele dá todos os detalhes, que a mitologia irlandesa é toda cheia de detalhes, o cabelo lindo e a pele, e pêssego, enfim, não vou entrar nessa narrativa que não é meu dom, mas e aí ela fala para ele assim: você conquistou não apenas as águas, como você vai ser o rei, né? Porque você entendeu a regra real, né? Essa mulher, ela tá personificando esse desafio que é entender mesmo, né, as profundezas das leis da vida, as profundezas do que é integrar com esse feminino profundo. Né? Para ser rei, e os príncipes e os reis celtas irlandeses, isso é uma das coisas que as narrativas celtas vão deixar muito claro, né? Eles tinham que ter a bênção da terra, da soberania da terra. Todas as narrativas celtas vão falar sobre isso. O rei, para ser rei, ele tem que ter a bênção da deusa da terra, que representa a soberania. Ou seja, como reinar uma natureza que eu não conheço, que eu não domino, como querer só um lado da moeda, como querer só a luz sem acessar a sombra, como não acessar minha sombra. Também estamos falando do mito da descida de Inanna, Inanna Ereshkigal, né? A gente só consegue o cálice quando a gente faz esse casamento dentro de nós. É o que a alquimia medieval vai chamar de obra em negro, obra em branco, obra em vermelho, obra em negro, a descida aos porões da consciência, onde a gente vai ter oportunidade de limpar, de purificar, de purgar e de integrar com as nossas sombras para poder aí sim, né, acessar toda essa riqueza. E aí a chave é ter o coração gentil de Niall, né? O coração puro de Percival, né, trazendo outros temas aí de mitologia, ou Ragnell e Percival também, é outro mito incrível que vai falar sobre isso, né? Que não está no livro, mas que vale a pena depois. Um outro livro que chama-se A Conquista Psicológica do Mal, Henry Zimmer, vai falar sobre esse conto, né? É onde ele vai trazer quem era Ragnell, a bruxa repugnante, né? E que um desses príncipes consegue ter a resposta e, enfim, ela se transforma numa linda donzela. Então, aspectos da vida que são repugnantes, aspectos nossos, forças que a gente aparentemente não consegue lidar, mas para conseguir vencer vai ter que lidar com isso, né? E aí a chave é o coração gentil. Então, quando o Niall fala, eu te dou um beijo e um abraço, né? Ele conquista o direito de ter a donzela mais pura. Ele quebra o feitiço, né? Que transformou a guardiã numa bruxa horrenda e ele fica com a donzela e aí são felizes para sempre. Ele governa e etc, etc, etc. Né? Então, muitos contos vão nos mostrar quando eu não consigo vencer as forças instintivas, o que acontece comigo, e quando eu consigo integrar a minha essência, a minha sombra, o que acontece comigo quando eu estou nessa jornada heróica. Né? Então, é bem importante a gente se atentar por isso
o vocabulário simbólico, né? E aí trazendo também um mito Araparro, né, da criança, da menina, né, aí invertendo, aí não é o príncipe Nial, aí é a menina Araparro, onde ela ela começa a perseguir um porco-espinho na floresta e o porco-espinho começa a subir na árvore, e ela vai subindo na árvore do porco-espinho, né, atrás do porco-espinho, vai subindo até que fica tão alto, tão alto, tão alto que ela não consegue mais descer, né? E ela se torna uma estrela no céu. A gente vai ter mitos indígenas também que vão falar sobre isso, né? Mani, mandioca e outros, né? Os nossos indígenas também vão ter mitos similares. O que essa mulher... Puxa, ela não conseguiu, né? Ela foi abduzida pelas nações do céu? Não. A consciência dela ascendeu, né? Ela foi perseguindo o instinto, o porco-espinho. Lembra que nas tradições xamânicas ameríndias o porco-espinho também representa a pureza, né? Por fora é espinhudo, é agressivo, mas por dentro é vulnerável, né? Então ela persegue o porco-espinho que sobe a árvore, a ascensão da alma, chamado pelas forças celestes. Essa alma, ela avançou, ela conseguiu, ela venceu, né? Então estamos falando de uma heroína que consegue se casar com as forças do céu, ou seja, essa alma conquistou, se realizou, né? É uma alma que se realizou. Araparro e a ascensão do porco-espinho. E aí também vão ter também os aspectos, né, que vão mostrar as tentações no caminho, né? Não apenas, digamos, as forças como que nós precisamos dominar e mestrar, mas também ele vai falar, né, como os mitos vão colocar geralmente essas forças de tentação como a mulher, como o feminino, né, e muito mais. Na verdade, todo e qualquer ser, homem ou mulher, que perece frente a essa, não consegue vencer essa serpente, aí vamos entender a serpente como esses desejos, né? Aí não fazendo, né, mudando um pouco, a serpente representa a cura, transformação, alquimia, tudo isso, né? Mas ela também é a representação dos desejos mais profundos, né? Dos, entre aspas, pecados e tudo isso. Então, essa representação que em muitas narrativas vai ser colocada como feminino ou como a mulher, né? Mas aí as tentações, na verdade, é de todo aquele e aquela que não dominou os seus próprios instintos e por isso vai acontecer como Action e Diana, né? Vai acontecer como a mulher não vira o búfalo branco olhando para aquele irmão lá que olhou para elas com olhos, né? E fala, puxa, mas então a sensualidade é o mal, etc. Não, isso é o mau entendimento do que nós estamos falando. Todas as forças materiais que nos aprisionam são as tentações do mundo. Todas as forças materiais, né? Todas as forças que nos afastam do sagrado, todas as forças, não estamos falando necessariamente de coisas físicas, né? Pode até ser algo que aparentemente é super bom por fora, mas se ele está deslocado do intento sagrado, ele se transforma em algo que me afasta do princípio de comunhão da alma. Então é isso que esses mitos estão tentando mostrar para a gente, né? Mas, como tivemos aí ao longo da história, todo um patriarcado, uma subversão do entendimento real. Aí eu trago uma imagem na sequência de uma divindade celta, que também está segurando uma serpente, né? E aí, o que está mostrando, né? A serpente do pecado, a serpente da tentação, a mulher, o feminino, etc. Né? E aí a gente tem uma imagem de um deus celta em posição de lótus segurando uma serpente, de um lado a presa e o predador. Quem já assistiu minhas aulas de xamanismo já conhece essa imagem, né? Porque eu acho ela muito clássica e muito importante, porque ela mostra um fenômeno interessante, né? De uma divindade celta que está representando um ser que está em equilíbrio entre essas forças, né? Ele está estrangulando a serpente ou ele está simplesmente segurando? Ou quando a gente pega as imagens de Shiva, que tem lá também, né? Uma serpentezinha lá em cima da cabeça, o que está dizendo? Esse ser, ele mestrou essas forças, ele não está matando a cobra, ele está segurando a serpente, e ela está na vertical. A mesma força, as mesmas forças matrizes da natureza, as forças da Deus, as forças instintivas, né? Quando organizadas, quando elas trazem essa comunhão, essa ascensão que traz o equilíbrio da vida entre o predador e a presa, né? Se não há esse equilíbrio e não há essa maestria dos instintos,
as coisas se perdem, né? Realmente não se alcança essa integridade e essa plenitude, né? Então, as forças da vida, elas são tanto portais para a gente acessar o sagrado, quanto elas podem ser também lugares onde a gente se perde, né? E estamos falando de todas as forças da vida, todas elas, né? Não só o feminino ou a mulher, como muitas narrativas colocaram e apresentaram, tá? Vamos seguir. E aí a gente vai entrar num outro aspecto. Agora a gente falou bastante da deusa, do feminino, né? Vamos falar agora, entrar no outro, numa outra parte bem interessante, que ele vai justamente falar da sintonia com o pai, né? E aí entendendo o pai, tanto o pai biológico, mas também o pai celestial, o aspecto paternal, divino, dies pater, né? Então, assim como o herói ele tem que passar pelas iniciações com a deusa, ele também vai ter que passar com as iniciações com o Deus, ou seja, com os aspectos masculinos da criação, os aspectos celestiais, os aspectos geradores, regradores das leis, né? Então, que coloca ordem no universo, que coloca ordem em todo esse cosmos, né? Então, a sintonia com o Pai vai falar justamente sobre isso. E aí, uma das frases que está lá, né? Não temais, pois tudo está nas mãos de Deus. Todas as formas que nascem e fenecem, das quais vosso corpo não é senão uma, são as chamas dos meus membros que dançam, né? Shiva Nataraja, o grande dançarino, conhecei-me em tudo. E a que deverias temer, né? Então, ele vai falar muito dessa figura, né? Ele começa trabalhando a sintonia com o Pai, trazendo todas as mitologias que vão dar uma sensação de Deus, Pai, como algo terrível, né? Como uma força absurdamente destruidora, temível, né? Inclusive, isso é tão profundo, está tão arraigado dentro do nosso inconsciente coletivo, né? Que é inclusive utilizado isso como frase, você tem que temer a Deus, né? Então tem que ter medo de Deus como uma força muito poderosa, e é de fato, mas é colocado quase numa coisa lá e assim, né? Coloca uma separação muito grande, né? E coloca de uma maneira porque o medo ele afasta, né? E o próprio Deus está dizendo: não temeis, né? Tudo está nas mãos de Deus, ou seja, onde existe algum lugar que não seja Deus, me mostra, né? Existe algum lugar que não seja o divino, né? Então, se tudo é o divino, por que eu devo ter medo da vida? Por que eu devo ter medo da existência? Por que eu devo ter medo de mim mesmo? Porque se tudo é Deus, se tudo é o divino. Mas isso só é acessado quando a gente tem na sintonia com o Pai. E no primeiro momento, tudo que nos mostrar como algo violento, né? Tudo em nós que teme as forças divinas, né? Na verdade, é o nosso próprio ego que está fazendo isso, né? Então eu coloquei essa brincadeira aqui: quem tem medo de Saturno, né? Então a gente tem aí Saturno na astrologia, né? Então, retorno de Saturno, Saturno como a figura do velho que rege as leis, etc., que coloca limites, né? Fazendo um pequeno diálogo com a astrologia, não é meu forte, mas eu percebo muito isso, né? O pouco que eu dialogo aí com as pessoas quando a gente vai falar sobre esses assuntos, essa figura, esse arquétipo desse pai que limita, que coloca limites, contornos, né? Muitas vezes é tido como algo tirano ou como algo que deve ser amedrontado, mas só tem medo de Saturno quem está desalinhado, né? Porque se você está em harmonia com os ritmos, com os tempos, com os propósitos da sua alma, Saturno ele vai fazer com que ele vai expandir, ele vai conectar, ele vai garantir que se você colheu, você plantou, você vai colher o que você plantou, né? Então, as leis divinas celestiais, né, essa coisa da sintonia com o Pai, ela está muito ligada à forma como eu lido com as minhas forças internas egóicas, como eu lido com o entendimento das leis da vida, das leis kármicas, das leis da consciência, das leis que vão garantir que esse universo fique de pé, né? Então, quando a gente fala da Deus, a gente está falando das próprias forças da vida. E quando a gente fala do Deus, a gente está falando das próprias forças da vida que vão garantir a ordem entre o predador e a presa, que vão garantir que tudo fique em funcionamento, que o universo não seja caos e sim ordem, né? E como que a gente sabe que o universo é ordem e não caos? É muito simples, o Sol nasce todos os dias. Ou o Sol diz, hoje eu não vou me levantar. Ou a gravidade diz, hoje eu não vou deixar de funcionar, né? Então, a natureza e o universo que a gente vive, ele é sustentado por leis eternas, imutáveis, né? Que não falham.
Então, quando eu temo as leis divinas, quando eu temo a figura do pai, quando eu temo o arquétipo divino masculino nesse sentido, é muito provavelmente porque eu estou capturado por alguma força do sono que está me fazendo não querer olhar para determinados aspectos meus, né? E normal, quem nunca, né? Somos humanos, então passamos sim por muitas vezes, né? Por esses movimentos. Então, é uma questão da gente se sintonizar, né? Para a gente se abrir para entender as leis divinas como aspectos da mão de Deus em todas as coisas, atuando, né? A figura de Spáter. E aí ele vai trazer muito mais, vai aprofundar em muito mais, né? Aí eu trouxe um recorte bem interessante. Então, a sintonia consiste essencialmente em levar a efeito o abandono do problemático monstro autogerado. O que é um monstro autogerado? É o nosso próprio ego. Ou é o dragão que se considera Deus, então quando a gente infla o nosso ego, né? E aí vão ter vários mitos que vão ajudar a gente quando a gente acha que a gente é maior que as forças divinas ou maior do que as leis sagradas. E aí a gente infla, então é o dragão, né, que ficou inflado demais, o superego, ou é o dragão que se considera o pecado, o id reprimido, as forças de nós que a gente, ai, não, nem posso olhar para isso que eu não vou dar conta, né? Nem quer acessar, nem quer abrir aquela caixinha porque vai dar trabalho, né? Então as forças que a gente reprime também, as forças né, pecaminosas, as forças que a gente não quer nem olhar, né? Mas o que acontece? Não vai dar o beijo na princesa do poço lá, vai ser o mesmo cara que vai olhar e falar assim, não, eu não vou te dar o beijo e não vou ficar com a água da fonte, porque é o id reprimido ou se acha, né? Não, eu vou dar um beijo nessa bruxa horrenda? Eu não, né? Então, a sintonia com o pai consiste essencialmente em levar a efeito o abandono do monstro autogerado. Eu mesmo criei, né? Eu mesmo coloquei uma separação entre eu e o outro. Eu mesmo me, me separei do divino. Eu mesmo acho que eu não sou capaz. Eu mesmo acho que Deus está em tudo menos em mim, né? Deus é perfeito. Ah, mas então eu não sou perfeito. Como assim, né? Né? A gente tem muito esse olhar, né? A gente que eu falo assim, é um pouco comum, né? A gente ter socialmente falando, essa construção de que Deus está em todas as coisas, mas então por que você está com a autoestima tão baixa? Você não é Deus também, não é filho? Então tem umas coisas meio estranhas que a sociedade não nos ajuda muito, muitas vezes, né? Então, na verdade, precisa do quê? Dessa sintonia. Dei apenas um exemplo, né, de como isso pode, né, na nossa, enfim, na nossa psique, na nossa autoestima, né? Aspectos, né? Decide reprimido ou superinflado. Mas essa ação requer o abandono do apego ao próprio ego, e aí reside a dificuldade. Devemos ter fé em que o Pai é misericordioso, assim devemos confiar nessa misericórdia. Né? Então, bem interessante, porque esse Pai que ao mesmo tempo é terrível, ele é absurdamente misericordioso, e aí vai vir uma sequência de mitos lindíssimos que vão ajudar a gente a lembrar disso e a entender que sim, Deus é infalível, é terrível, porque ele tem que ser, ou você confiaria num Deus débil, né? Num Deus que não fosse capaz de fazer as coisas que faz. Mas ele ainda traz uma passagem que é incrível também, que eu fiz questão de destacar. Se for impossível confiar na terrível face do Pai, nossa fé deve concentrar-se em algum outro lugar, entre aspas, mulher-aranha e mãe abençoada, né? Olha que interessante. E com essa confiança necessária ao apoio, suportarmos a crise, apenas para descobrir no final de tudo que o pai e a mãe se refletem um ao outro e são, em essência, a mesma coisa, né? Então, o que essa passagem incrível tá ensinando a gente, né? Muitas vezes, né, as imagens, os construtos, as narrativas que foram construídas desse pai terrível, a natureza como terrível, as forças divinas como terríveis, elas vão impedir a gente de entrar nesse lugar de conexão pura do coração, de acessar Deus, né? Sem temer no sentido negativo de se afastar. Mas ele fala assim, então acessa através da Mulher-Aranha, acessa através da mãe, do divino feminino, né? Falando em linguagem cristã, se você tem dificuldade de rezar para Cristo, reza para Maria. É basicamente isso que ele está falando, mas reza e confia na presença divina, porque no final pai e mãe são um só. Ou seja, na essência toda da coisa, né? Quando atravessamos, né?
conseguimos transcender essas imagens, essas forças arquetípicas, a gente vai encontrar uma androgenia sagrada na força divina que não é nem pai nem mãe, ou melhor, é pai e mãe ao mesmo tempo, né? E que estão refletindo uma essência da outra. E essa imagem da estrela de Davi ela é perfeita, porque ela vai falar do triângulo para cima e do triângulo para baixo, né? Esse símbolo é um símbolo muito sagrado em muitas mitologias, em muitas narrativas, né? Porque, na verdade, tem que ser infalível, tem que ser terrível. As forças divinas, elas não podem estar sujeitas às nossas ilusões, às nossas imperfeições, né? Mas e isso reside nessa força algo profundamente amoroso, né? E aí, quando ocorre o superego, a gente vai ter Febos e Faitonte, né? Que Faitonte, então, diz assim: Eu sou seu filho, ó Deus Sol, ó Deus Pai, né? Me deixa reger sua carruagem de fogo. Estamos falando aí das forças solares que constituem, né? Das galáxias, das estrelas, né? De algo essencialmente masculino também, né? Lembrando que na maior parte das narrativas a gente vai ter as figuras de mãe, de terra, de natureza, né? Como a própria terra, as florestas, os mares, a água, e as representações masculinas a gente vai ter como o céu, o sol, as estrelas, né? Vamos ter exceções em ambos os casos, mas essa narrativa vai dizer então Deus Sol, a luz maior da consciência, né? Que tudo rege, enfim, que mantém essa perfeição, esse arquétipo do divino solar. E aí o filho do Sol diz: Deixa eu reger os seus raios, deixa eu controlar as suas leis, deixa eu controlar o universo. Aí Deus fala assim, Febos fala, olha, é difícil, você vai dar conta? Não, eu vou dar conta. Ah, é difícil. E aí Febos, Faitonte vai lá, pega a carruagem dos raios do sol e vira uma coisa do avesso, ele vai passando pelas constelações, é picado pela constelação do Escorpião. Gente, o mito é incrível, é muito legal porque ele vai falando das constelações, né? Então a constelação do Escorpião vai lá e pica, enfim, vira um caos, queima a terra, incinera, vira um caos, verdadeiro Ragnarok, né, da mitologia nórdica, ou até mesmo o Apocalipse da mitologia cristã, né? Porque quando o iniciado não está pronto para reger a carruagem solar, vai dar merda, desculpa o vocabulário, né? Quando o ego infla, fala eu já sei, eu sou maior que você, ó Deus Sol, eu sou maior que as forças da natureza, eu sou maior que as leis do karma, eu que vou definir. Qualquer narrativa, viagem da nossa consciência egóica que quer nos colocar acima das leis divinas, as narrativas também vão nos ensinar. Eu não sou capaz de guiar, tem forças divinas que são muito profundas, eu não vou dar conta. Então, é melhor eu ser dirigidos por elas, ao invés de eu achar que eu vou dirigi-las, né? Então, uma linda lição de humildade, né? Então, Phaeton te causa mesmo no universo, né? Vira um negócio, é bem interessante esse mito, porque ele vai ajudar a gente a falar aquele, né? Put down the ball, né? Como diz alguns amigos meus, baixa a bola, né? Então, o superego inflado também, né? Que acha que é Deus, acha que tudo, que pode tudo, que faz tudo, que é maior que... Não, não é, né? Vai tentar puxar a carruagem solar, vai tentar lidar com alguma situação que está além das nossas capacidades espirituais, né? Então, muito cuidado com a vaidade, com o orgulho, né? Esses mitos são fantásticos, que eles vão ajudar a gente a ficar bem no nosso lugar e ajudar a gente a entender o caminho, né? E eles trazem realmente muitas lições, mas não só apenas um lado moralista, né? Tipo, ai, olha, se achou, agora tomou, né? Então, num nível de consciência mais simplista, sim, é isso mesmo, né? Deixa o ego ali bonitinho, mas ele está falando também para a gente compreender as próprias forças divinas, né? Elas não podem estar acima delas mesmas, né? Então, o filho não pode estar acima do pai, né? E por assim por diante. Então, tem situações onde a gente entende que a criatura ela tem limitações e que bom que ela tem essas limitações, né? Quando a criatura ela quer ser o criador, as coisas podem complicar. Mas se eu acesso o criador dentro de mim no lugar de criatura, é fantástico. É quando eu faço a ponte entre o céu e a terra, né? É quando eu consigo acessar os mistérios. E aí entra a figura do pai como iniciador, né? O que é o pai como iniciador? O pai é justamente aquela figura madura
que compreendeu as leis da natureza, as leis do universo e vai falar assim, ó, é por aqui, né? Segue que eu vou te ajudar a transcender, eu vou te ajudar a nascer de novo, eu vou te ajudar a morrer para as coisas egóicas e nascer para as suas virtudes divinas, eu vou ajudar você a morrer para os seus desejos simplistas, supérfluos, e vou ajudar você a ser um regente, né? Então todos os grandes reis, né, todas as figuras míticas, Arthur, etc., eles tiveram essas iniciações, né? Tiveram tanto a iniciação da deusa quanto a iniciação do deus, a iniciação da mãe quanto a iniciação do pai. E é perfeito, né, gente? Como a natureza ela é realmente perfeita, né? E o ser humano é um espelho lindíssimo, é um microcosmos de fato, né? Quando a gente vê esses mitos, né? Só me reforça, né? A nossa natureza realmente espelho, semelhança mesmo, né? Porque o pai como iniciador, ele é perfeito, ele vai trazer rédeas, ele vai trazer contorno, ele vai trazer limites, ele vai ajudar a superar e dizer, né? Vá além, né? Então todas essas figuras, elas vão precisar, as iniciações, elas vão garantir o quê? Que o iniciado, ele morre para as coisas que não dão conta de lidar com a vida, nasce novamente, né? E vai lidar com coisas maiores. Para ele acessar coisas maiores, coisas celestiais, ele vai precisar ter essa guiança, né? De uma consciência que se elevou, que transcendeu, que se expandiu acima né? Das pequenas coisas de sobrevivência, né? Quando a gente está falando só de sobrevivência, a gente está lá atrás, né? Estamos em Diana e Action, estamos, né, nesses outros mitos, estamos também no mito lá do Febos, né? Agora o pai como iniciador, não, ele vai falar assim, ó, o caminho é por aqui, as leis são essas, você segue que vai dar tudo certo, porque é uma ordem cósmica que está em jogo, né? Arthur e as virtudes, né? Então Arthur, ele vai ensinar que todas as virtudes, né? Camelot não está a serviço de si mesmo, está a serviço do planeta, né? Então tudo que ajuda a gente a transcender as nossas necessidades egóicas e se colocar a serviço vai fazendo que nasça em nós o Pai. E as iniciações espirituais, todas elas, de todas as tradições, eu ouso dizer isso, né, que estão alinhadas com o divino, com o sagrado, elas vão fazer isso. Morra para aquilo que é mortal e nasça para aquilo que é imortal no seu tempo e espaço. Tempo atual servindo valores universais. O que é isso? Então, o iniciado, né, já que nós estamos no capítulo 2, a iniciação, ele precisa acessar virtudes imortais, virtudes eternas e colocá-las no seu tempo atual. Dionísio de Tirango, duas vezes iniciado, duas vezes morto e duas vezes iniciado, né? Morreu para a matéria, mãe e pai, né? E renasceu em mãe e pai num outro patamar de consciência, num outro patamar onde consegue acessar aquilo que é eterno, mas no tempo atual, né? Todo e qualquer herói, heroína que você observar, pega alguma pessoa que você acha que é uma heroína nos tempos modernos, né? Uma pessoa como, enfim, que faz grandes transformações sociais, políticas, né? Alguém que você considera um herói dos tempos modernos. Observa se nela você não vê os valores imortais que estavam lá desde os heróis da antiguidade, das heroínas da antiguidade. Né? Pega figuras que você acha, que você acredita, né? Ou que você tem uma admiração, que são inspirações no tempo presente, e observa se ela não está falando coisas que já estava sendo dito há milhares de anos atrás, não importa qual a tradição. Tem que encontrar ecos da eternidade, se está falando de verdade, se está falando de virtude, se está falando de um ser que cruzou as etapas da mortalidade e acessou valores imortais, então tem que estar lá. Então busca no céu, mas coloca na terra. Né? Busca as virtudes imortais, mas vivencia aquilo no aqui e agora. E aí Dionísio é uma dessas representações. Porque Dionísio, embora o senso comum nos mostre, o Deus do Baco, o Deus do vinho, o Deus do êxtase, Deus do prazer, sim, também, mas esse é uma expressão muito pequena do que é Dionísio. Né? Dionísio, na verdade, ele é ditirango, ou seja, ele nasce, ele morre duas vezes, nasce da coxa de Zeus, ele nasce do sagrado, então ele é um herói, né? Uma figura, um arquétipo divino muito pouco compreendido, né? E ele é extremamente interessante, né? Porque ele nasce e morre da mãe e nasce e morre do pai,
né? E ele vai ser um grande iniciador, né? Ele é um dos maiores iniciadores, inclusive Apolo, né? O deus Sol, filho do Sol, né? Filho de Zeus, todo bonitão, intelectual, regendo lá, tem que passar uma vez por ano umas temporadas lá com Dionísio para entender como é que é essa história, novamente, Inanna e Ereshkigal, como é que é essa história, né? Então Dionísio compreendeu essa natureza dual da vida, né? Ele tem essa ele é o masculino que compreendeu os mistérios da deusa, né? Ele é essa figura que fez o casamento do céu e da terra, né? Ele tem essa junção, né, que a gente chama de Quetzalcoatl, né, a serpente emplumada. Ele tem o conhecimento do céu, mas com a sabedoria da terra. E aí ele ganha o que? A abundância, a cornucópia. Então, onde ele caminha, vira uma abundância de prazer, de êxtase, de vida, né? Porque ele conseguiu fazer essa ponte, né? Então, todas as vezes, mas o que é Dionísio em nós, tá? Todas as vezes que eu acesso as leis sagradas da vida, que são eternas, e consigo trazer o que é infinito no meu tempo finito, eu consigo me alinhar, eu crio abundância, êxtase, e prazer só tem êxtase quando eu estou alinhado com as forças cósmicas, as forças da natureza, e estou a serviço delas. Isso é a essência de Dionísio no meu entendimento, né? Por isso que ele é o senhor do êxtase, do vinho, da dádiva. O vinho representando o quê? Os mistérios da fermentação, né? A alma que passou por um processo de depuração, passou pela morte, né? O vinho, a uva ela morreu uma vez para nascer vinho. Para ter vinho tem que ter uma uva que morreu, né? A uva sai do cacho, morre. Ela passa por quê? Por uma fermentação, uma podridão que vai ali e tira o que? Um álcool, que é um elixir, que é uma coisa extremamente elevada, né? Por isso que os mistérios órficos, né, os mistérios iniciáticos antigos na Grécia, etc., né, tinha e tem até hoje o vinho como uma bebida sagrada, e não só, né, na Grécia, até mesmo, né, o mistério da Eucaristia, o cálice, o vinho que representa o sangue divino, o sangue do Deus Pai, né? O sangue crístico, o sangue que passou por essa metamorfose, não é mais só uma uva, é uma uva fermentada, é uma uva transmutada, é uma uva alquímica. O vinho passou por uma alquimia, né? Aquele que passou pela alquimia interna, ele tem abundância dentro de si, né? Então isso é Dionísio. Então, todo o processo da jornada do herói e da heroína, ele tem que passar por morte e renascimento nos mistérios terrenos da matriz, da mãe e do pai divino, celestial, solar, e essa fusão faz essa comunhão, né, que é representado por Dionísio, né? Aí também então o mistério da Eucaristia, né, de comer o pão, né, o pão representando o corpo, o vinho, o sangue. Então todas as tradições elas vão tocar nesses mistérios de alguma maneira, porque nós estamos falando da mesma essência, né? Então os mistérios crísticos também vão falar também dessa morte, dessa iniciação através dos símbolos. Se você sabe entender a essência, você compreende os símbolos, né? E tudo consegue dialogar de uma maneira muito bonita, tá? Que mais? E aí, outras expressões, né, dessa figura divina do Dies Pater, né? Então, trouxe aí para não deixar nenhuma grande tradição de fora, né? E isso está no livro, tá? Não fui eu que criei, não fui eu que coloquei. Então, para onde quer que nos voltemos, há a presença de Alá, né? Embora esteja oculto em todas as coisas, dizem os hindus, o espírito não se mostra, no entanto, é visto por videntes refinados de mentes superiores e aprimoradas. Racha o cajado, diz um aforismo agnóstico, e ali está Jesus, né? Então, onde quer que olhamos, né, quando há a fusão, né, da criatura com o Criador, quando há a fusão, o entendimento, né, e a iniciação ela serve para isso, para tirar esse véu, aonde que não está Deus, né? Então, o iniciado e parte do processo da iniciação é justamente mostrar isso. Veja, tudo é Deus atuando. Os desafios, as provações é Deus atuando, né? A bruxa má é a Deus atuando. Tudo são aspectos, em todos os lugares. E isso é uma das chaves de um iniciado. O iniciado ele olha a vida e entende, sente, não é só entende intelectualmente, ele sente, ele sabe, né? Como diz Jung, né? Como um grande iniciado que foi. Uma vez questionaram Jung, né, sobre a presença de Deus, né? Fala assim: "E aí, Jung, você acredita em Deus?" Isso está gravado, acho linda essa passagem, acho que tem no YouTube. Ele fala assim: acreditar em Deus? Ele fala: eu não acredito em Deus.
Eu sei Deus, né? Ele não está dizendo como Faetonte, sabe mais que Deus ou tem todas as respostas do que é Deus, mas ele sente no seu íntimo a presença divina. Ele não precisa acreditar porque ele sabe que existe, né? Então quando Jung fala I know God, ele fala assim, believe? No. I don't believe in God, I know God, ele fala, né? Fala em inglês nessa entrevista. Então é maravilhoso, né? Não existe nenhum lugar onde não esteja. Aí tem uma parábola de um discípulo falando com o mestre, né? Que estava com os pés, parece que apoiados numa imagem de Shiva, né? Aí o discípulo vira para o mestre e fala assim: Mestre, você está apoiado com os pés, né? Em Shiva, na estátua de Shiva. Aí o mestre vira para o discípulo e fala assim: Me fale algum lugar onde Shiva não esteja, né? Aí o discípulo para e fica realmente desnorteado com a sabedoria do mestre, porque de fato, né, aonde existe um lugar onde Deus não esteja, né? Só que esse é o tipo de processo que não se acredita, se vivencia, se sente, e os processos iniciáticos eles servem para isso, para nos mostrar isso, para que seja entranhado, comungado na sua essência. Aí a gente chega, né? Bom, antes de chegar na apoteose, que estamos terminando já, ele vai falar do mito de Wiracocha, né? Wiracocha também, uma divindade inca maravilhosa, né? Essa imagem aí mostra o Wiracocha sempre com penas, plumas solares, né? Segurando dois cajados, ou seja, dominou também os hemisférios esquerdo e direito, né? Masculino e feminino, já está integrado com tudo isso. E as lágrimas de Wiracocha, né? Ele fala bastante sobre o mito de Wiracocha no livro, é justamente porque as divindades sofrem e sentem o drama humano, né? De que nós temos que vivenciar os contrastes para entender, né? Então o bem e o mal, né? O contraste que a gente vivencia, a contração e a expansão, a luz e a sombra, todo esse drama da existência que a gente vivencia é doloroso para os olhos de Wiracocha. Então ele chora lágrimas, entendendo o drama da criatura. Eu acho isso maravilhoso, né? Por isso que Wiracocha é a divindade para os incas que representa o deus do amor, né? Do amor cósmico, né? Esse mesmo amor que depois vai ser retratado pelo amor crístico, né? Por outras narrativas mais modernas, etc., né? Mas por quê? A divindade sofre pela condição da criatura, né? A força divina, e quando isso é compreendido dentro de nós, é quando as narrativas vão falar que o coração aberto é um coração triste, mas não é triste no sentido de ai, o coração triste, pessimista, não é nesse sentido, mas entende a dor da existência, tem compaixão, nasce, brota esse olhar de entendimento profundo, né? De que a natureza ela opera através dos contrastes, então a gente vai ter que caminhar muito dentro desse jogo de contração, expansão, luz e sombra, dia e noite, para poder transcender tudo isso, né? Então essa é a didática da natureza, essa é a didática do mundo que a gente vivencia, né? E a divindade entende isso e brota o quê? A compaixão, que é Avalokitesvara, né? Que é essa divindade que representa também através de Kuan Yin, também através de todas as divindades que vão falar sobre a compaixão vão ser tidas para a gente como nível máximo da compreensão do divino em nós e do processo iniciático em nós. Por quê? Né? Uma vez entendendo e superado o jogo da dualidade, nasce um profundo entendimento, um profundo amor e, consequentemente, uma profunda compaixão por tudo e por todos, porque está todo mundo, né, no seu jogo de dança de luz e sombra, de busca de felicidade, de busca de realização. Né? Então, quando nasce essa consciência Avalokitesvara, essa consciência búdica, essa consciência que traz a virtude da compaixão como uma máxima, né? E eu desconheço algum caminho espiritual que não tenha a virtude da compaixão como uma das máximas do caminho, né? E se a gente não compreende isso, eu falo assim, compaixão é provavelmente porque a gente não chegou lá ainda, né? Porque de fato a compaixão, pelas narrativas, pelas mitologias e pelo que os sábios e as sábias do nosso mundo até hoje nos mostram é que um dos últimos degraus da iniciação é poder fazer esse voto búdico. O que é o voto búdico, né?
de virar para trás e dizer assim, eu só vou embora desse plano, mas você já pode sair daqui, você já evoluiu, você já aprendeu, você já viveu, você já realizou, pode ir embora, né? Ele fala, eu vou embora quando tem zilhões de outros seres, então só vou virar as costas quando a última entidade, o último ser seja uma formiguinha a entrar no nirvana, ou seja, não descansarei enquanto todo mundo não passar pelo seu processo de realização, de superação, de vitória, né? Então, quando todo mundo acessar o seu herói, a sua heroína. Então, a consciência Avalokitesvara, esse arquétipo, né, seria o que ele chama de apoteose, né? O estado máximo dessa jornada iniciática do herói e da heroína é chegar nessa virtude, né, total integração com as forças do céu e da terra, da mãe e do pai, superou as forças egóicas, passou pelos escombros da consciência, integrou luz e sombra, né? Pulou, nadou com a serpente, foi lá, venceu as tentações, tudo nasce a flor da compaixão, né? Representada aí por Avalokitesvara, mas também pela deusa Kuan Yin e muitas outras, algumas outras imagens que ele traz, né? Ísis, Osíris, ele vai trazendo uma sucessão de mitos, né? Até encerrar o capítulo 2, tá? Então, finalizamos aí com essa imagem, né, síntese de Avalokitesvara, representando essa força, né, apoteose como ápice dessa jornada do herói, mas que ainda, calma, tem muitos outros capítulos, né, mas a compreensão, essa jornada, né, fez com que surgisse esses milhões de braços, né, esses milhões de olhos, essas milhões de consciências, todas integradas dentro de uma só consciência. Então, é a consciência da unidade, né? Quando a gente lê lá o livro da James Sans, é quando ela acessa o sétimo caminho de iniciação, tá? Então, para quem já leu Dançando Sonhos, para quem já fez a leitura comentada desse livro, inclusive quem ainda não viu, né, recomendo, né? Antes de fazer esse livro do Campbell, a gente fez os 3 livros em português da James Sans, também estão lá no meu canal do YouTube. Um deles é o Dançando o Sonho, que ela passa pelos 7 degraus da iniciação. E o sétimo caminho, né, justamente quando ela entra na dimensão do eterno presente, do eterno agora, onde ela tem um profundo entendimento da natureza mortal de quem ela é, mas entendendo que ela é um ser divino, encarnado num ser finito, mortal, pequeno, né? E aí ela consegue transitar entre os mundos sem mais ser aprisionada nem pelo mundo espiritual, nem pelo mundo material. Quando a gente chega lá, a gente vai entender, né? Não, por enquanto estamos tendo vislumbres, né, do que é esse caminho. E aí o meu cachorro aqui já sinalizando o fim da partilha e da aula de hoje, né, prestando atenção nos sinais. Então eu vou parar de compartilhar a tela e vou abrir aqui para a gente trocar uma ideia. Temos aí 15 minutinhos para quem quiser trazer seus apontamentos, suas inspirações, tá? Tudo bem? Pareceu uma metralhadora. Eu fui falando, pum. Falando 1 hora e 45 minutos, sem parar. Hum. Alguém tem alguma colocação, alguma passagem que tocou mais, que gostaria de destacar? E foi, filho. Bom, se não temos nenhum apontamento, Posso fazer uma colocação? por favor. No finalzinho, que você falou de Avalokitesvara, é uma deidade assim, que eu gosto muito, e eu já li bastante sobre ela, cultuo bastante, né? E essa questão da compaixão, em alguns escritos que eu acessei, fala muito sobre o senso de justiça dentro da compaixão, que é bem bacana. Porque, assim, a compaixão, ela não é... algumas pessoas fazem uma confusão entre empatia e compaixão. E a compaixão, ela está imbuída nela o senso de justiça. Fazer aquilo que é certo, apesar dos pesares, vamos dizer assim, né? Então, é bem profundo essa questão, assim, da compaixão.
Eu li um livro que fala sobre o Buda da medicina também, que entra bastante nessa questão desse aspecto da compaixão. Então, eu acho bem bacana, bem profundo. Foi um dos mitos assim que eu mais gostei também até agora. Obrigada. Muito legal, Claire. E eu te agradeço também pela contribuição, porque você trouxe um ponto que eu acabei não destacando na minha fala, mas por que que ele é tido como apoteose também nessa sequência, né, da figura da iniciação do pai, etc, né? Porque muitas vezes a ação do pai é infligir ao filho algo que é tido como negativo, mas que pela justiça divina é extremamente importante para aquele processo, né? Uhum. Então, a presença da dualidade, né? Então, muitas vezes, né? Então, um exemplo que a gente pode dar, né? A criança que olha e fala assim, ai, meu pai é terrível, né? Porque ele me obriga a comer frutas e verduras, sei lá. A consciência inferior dentro de nós, a olhar para essa força divina maior, né? Que está infringindo coisas importantes dentro da justiça cósmica sobre mim, eu vou olhar para aquilo e muitas vezes eu não compreendo, eu tenho aquilo como ruim, como mal, etc, né? E o Exato. senso de compaixão de Avalokitesvara, ele vai ajudar a gente a compreender justamente isso, né? Que É, sem um não existe o outro e a ordem das coisas e por aí vai, né? sim, inclusive a história da Kuan Yin também fala muito sobre o pai dela. Não sei se você conhece. Ela passou por muitos, ela passou por muitos, ela é É, uma princesa que passou por aborda muitos muito a figura castigos, do né? pai. É, Aborda muito a figura do pai na história dela. É muito bacana. que legal, Obrigada. muito bom. Eu que agradeço. Mais alguém gostaria de trazer uma contribuição, uma pergunta, uma fala que tocou? Quem leu o capítulo 2? Olha lá, pergunta que eu não quero calar. Nessa hora não tem nem câmera mais, só tá só, já foi. Tem que ler, gente, senão, porque uma coisa é escutar, outra coisa é ler. A compreensão é muito mais profunda, garanto, tá? Os insights são outros também. Então aproveitem porque vale muito a pena e quem não tem o livro, acessa o PDF, tem lá no nosso grupo, né, do Telegram, fica lá permanente, né? Então, leiam que vale a pena mesmo, né? Muitos mitos incríveis, importantíssimos da gente ter na ponta da língua. Descida de Inanna, Cupido e Psique, né? Nial e a Regra de Ouro, Avalokitesvara. O ogro, tem um aspecto do ogro que eu não falei, né? Mas tem uma hora que ele fala assim, né? O ogro em nós, né? É o próprio ego que teme, né? Quando a gente olha para Deus e fala, ah, é uma figura demoníaca, né? A figura divina como algo grosseira, porque é o ego em nós fazendo espelho no divino, né? Ixi, tem tanta passagem. Tem um outro mito também, que é o mito dos guerreiros navarro, né? Nossa, que é justamente o encontro com a natureza divina solar, né? Que vale muito a pena também, né? Os gêmeos navarros, eles saem da Mulher-Aranha que ajudava eles, né? E aí o Deus Sol chega e vai falar: quem são esses meninos aí? Vai passando aí por uma série de provações até que vê: ah, esses aí são meus filhos, né? Então, nossa, fantástico. Esse capítulo é o capítulo. Tá? Porque agora o restante é tipo assim, a integração, como que o herói volta, como que o herói depois vai partilhar o que ele aprendeu, que é muito legal também, mas o coração do livro eu acho que está aí nesse capítulo. Tá? Muito bem. Bom, então, se não há mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, então agradeço a presença de todas e de todos, né? Um prazer estar com vocês. E deixa eu já passar a data da nossa próxima leitura, que vai ser em fevereiro, dia 17, é isso?
Ah, não, a gente está falando de quinta, né? Então vai ser no dia 13, tá? 13 de fevereiro, capítulo 3 do livro, ok? Já fica aí. Então, boas leituras e lembre do nosso grupo lá, ele pode ser utilizado também para trocar essas experiências sobre a leitura, tá? Não só para a gente falar sobre as datas, né? Isso tudo é prático, importante, mas podemos também colocar lá impressões sobre a leitura, tá bom? Beijo no coração, até a próxima curva do rio, nos vemos aí, né? Nos mitos, nos sonhos, nas teias das mães aranhas e muito mais. Até. Beijo.